Ela desapareceu da noite para o dia. Num momento, ela era a rainha das risadas noturnas. A convidada de ouro de Johnny, aquela que ele não parava de convidar. No seguinte, ela se foi. Sem participações, sem homenagens. Nem mesmo um aceno simpático quando as audiências caíram e os aplausos diminuíram. Ninguém jamais explicou por quê. A mensagem era simples, brutal e definitiva. Ela estava fora. No mundo de Carson, isso significava que Hollywood também ficou fria. Que tipo de rei constrói um império noturno com charme e medo silencioso? Esta noite, estamos levantando a cortina de veludo, entrando nas sombras do showbiz que a maioria das pessoas nunca soube que existiam. Houve um tempo em que The Tonight Show era mais do que apenas um talk show. Era o guardião de Hollywood. Você queria conseguir? Você queria respeito? Você tinha que conseguir aquele espaço de 5 minutos em frente ao Johnny. Um aceno, um gesto, e sua carreira poderia explodir. Mas sempre havia um porém. Uma linha invisível. Regras que ninguém ousava dizer em voz alta, mas que todos no ramo entendiam. Um deslize, uma piada fora de lugar, um momento roubando o brilho de Johnny e você poderia se encontrar não apenas fora da lista de convidados, mas apagado em toda a indústria. Os telespectadores em casa nunca viram isso. Para eles eram apenas monólogos, piadas, aplausos estrondosos, mas sob aquelas luzes do estúdio, a tensão era densa o suficiente para se sentir. Um movimento errado, talvez uma piada desajeitada, talvez algo tão inocente quanto ficar muito à vontade e de repente você era um fantasma no showbiz. Era assim que funcionava. Não havia manchetes, nenhum drama no ar. Os convidados simplesmente desapareciam. Seus nomes eram apagados silenciosamente. E se você perguntasse por aí, tudo o que receberia era um encolher de ombros. Você sabe como é. Para aqueles do lado errado, era devastador. Ser banido por Carson não era apenas um golpe no ego. Podia ser o fim de tudo. Esse é o lado da história que nunca apareceu na TV. O verdadeiro poder se manifestava nos bastidores, em assentos vazios e nomes esquecidos. Então, como o The Tonight Show se tornou tão poderoso? O que tornava a aprovação de Johnny Carson ou seu silêncio tão definitivo? Para responder a isso, você precisa entender o próprio programa. É impossível exagerar o tamanho do Tonight Show de Johnny Carson se você não viveu essa época. Não era apenas um trabalho para as maiores estrelas de Hollywood e aspirantes a comediantes, era o palco, o lugar onde um único aceno de Johnny poderia lançar uma carreira da noite para o dia. Esqueça os clipes virais e o streaming. Esta era a época em que todos assistiam ao vivo, porque perder Carson era como perder uma conversa inteira. Carson tinha uma magia sem esforço. Aquele sorriso astuto, o timing impassível, a pausa característica que fazia a audiência se prender a cada palavra. Ele conseguia fazer os esquetes mais bobos, como Karnak, o Magnífico, com seu turbante de brechó e previsões cafonas, parecerem a coisa mais importante na TV. Mas o verdadeiro segredo era como Johnny podia te fazer ou te quebrar. Os comediantes sabiam que se ele te chamasse para a cadeira de entrevista após sua apresentação, você tinha conseguido. Jerry Seinfeld, David Letterman, dezenas de outros devem tudo a esse sinal. Um aceno, um sorriso, a aprovação definitiva. Por 3 décadas, este era o lugar para estar. E se Johnny te cortasse, todos os outros seguiam. Ninguém queria correr o risco de ficar do lado ruim dele. O motivo? Carson inventou o manual para a TV noturna. Seu formato, monólogo, esquetes, bate-papo, música, era tão ajustado, tão perfeito, que futuros apresentadores de Jay Leno a Jimmy Fallon, a Stephen Colbert, têm copiado desde então. Mas com esse poder veio o perigo. O mesmo charme que podia abençoar um novato, podia silenciosamente destruir um veterano. Johnny nunca precisou fazer cena. Se ele parasse de rir, a indústria entendia a dica. Alguns tentaram fingir que não importava, outros aprenderam da maneira difícil. Basta perguntar a Rich Little, o lendário imitador que foi discretamente dispensado após muitas imitações de Carson. Oficialmente, disseram que seu material ficou obsoleto, mas todos no ramo sabiam o verdadeiro motivo. Johnny não gostava de ser o alvo da piada. Ou Dana Carvey, que fez uma imitação perfeita de Carson para promover Wayne's World e nunca foi convidado de volta. Johnny não disse uma palavra. Ele apenas deixou claro que a porta estava fechada. Essa era a parte mais assustadora. Não havia aviso nem manual de regras. Você só descobria onde estava a linha depois de cruzá-la, e uma vez que o fazia, estava acabado. Então, quem pagou o preço máximo por ultrapassar esse limite invisível? A história que se destaca acima de todas é a de Joan Rivers. Se Johnny Carson alguma vez teve um herdeiro escolhido, foi Joan Rivers. Nos anos 60, ela era uma das poucas mulheres fazendo stand-up, lutando por shows em clubes e mal conseguindo sobreviver. Carson arriscou com ela. Colocou-a no
No The Tonight Show, quando quase ninguém queria se aproximar dela, ela arrasou em sua primeira apresentação. Johnny virou-se para a câmera, sorriu e disse à América: "Vocês vão ouvir muito sobre essa garota." Isso mudou sua vida da noite para o dia. Ele não apenas a colocou na TV. Ele a orientou, defendeu e a tornou a apresentadora convidada permanente quando ele tirava noites de folga. O rei da noite e sua rainha em espera era uma dupla dos sonhos, ou assim parecia. Mas fora das câmeras, as rachaduras estavam se formando. Em 1986, Joan recebeu uma oferta da Fox para apresentar seu próprio programa, a primeira mulher a liderar um programa noturno de TV. Foi histórico, mas ela sabia que isso magoaria Johnny. A NBC deixou claro que ela nunca conseguiria o emprego dele, e ela aceitou a proposta da Fox. O erro dela? Não contar a Johnny primeiro. Ele soube por outra pessoa. Carson ficou furioso. Ele não gritou nem ameaçou. Ele simplesmente desligou quando Joan ligou, depois se recusou a falar com ela novamente. Nenhuma carta de retorno, nenhuma chance de perdão. Ela foi cortada, não apenas do The Tonight Show, mas de todo o ecossistema da NBC. Qualquer um que aparecesse no novo programa dela também se via banido do sofá de Carson. Os insiders disseram: para Johnny não era negócio, era pessoal, uma traição de confiança. Ela era como uma filha para ele, lembrou um funcionário. Mas no mundo de Johnny, confiança quebrada era o fim da linha. Joan ficou arrasada. Ela escrevia cartas para ele todos os anos, esperando uma resposta, mas ele nunca respondeu. Não terminou com o silêncio. Carson a apagou da história do programa. Décadas de suas aparições ficaram sem ser vistas. O nome dela não era mencionado. Ela se tornou um fantasma na história dos programas noturnos. Quando Carson morreu, Joan disse que chorou, não pela indústria, mas pelo mentor que perdeu. O homem que primeiro acreditou nela. Ela nunca teve a chance de se despedir, nunca teve um desfecho. Eu teria feito qualquer coisa para consertar, ela disse mais tarde. Mas ele nem sequer olhava para mim. E Joan não estava sozinha. Nem toda proibição era sobre traição. Às vezes, era caos. Bobcat Goldthwait, barulhento, selvagem, imprevisível, incendiou uma cadeira durante uma aparição como convidado. Isso foi sob a supervisão de Jay Leno. Mas imagine a cara de Carson. Bobcat foi banido, preso, multado e forçado a filmar anúncios de serviço público sobre segurança contra incêndios. Aquela única façanha acabou de vez com sua carreira noturna. Toda a carreira de Kathy Griffin é construída em ser escandalosa. Muitas piadas ousadas, e ela se viu silenciosamente banida, não apenas do The Tonight Show, mas de vários programas noturnos. Johnny pode não ter puxado o gatilho ele mesmo, mas ela nunca teria sobrevivido aos seus padrões. Algumas proibições foram por nada, apenas uma piada mal interpretada ou uma façanha não aprovada. Howie Mandel trouxe um tigre de pelúcia gigante ao palco tentando arrancar risadas. Johnny odiava surpresas, especialmente aquelas que atrapalhavam seu ritmo. Howie nunca foi convidado de volta. Sem drama, sem manchetes, apenas silêncio. E às vezes a honestidade era demais. Lola Falana iluminava todos os lugares, mas quando falava abertamente sobre o racismo que enfrentava no showbiz, isso deixava Johnny desconfortável. A América não estava pronta, e Carson também não. Ela nunca recebeu outra ligação. Outras vezes, ser banido era um alerta. Anos depois, Artie Land foi cortado do programa de Conan O'Brien por problemas de dependência. Parecia um golpe, mas Artie disse que isso o salvou. Às vezes, a proibição era o fim. Às vezes, era o empurrão que alguém precisava para mudar. Por um tempo, Johnny Carson e Wayne Newton pareciam melhores amigos, o rei da madrugada de Burbank e o príncipe de voz aveludada de Las Vegas. Mas as coisas azedaram no início dos anos 80, quando Newton superou Carson na oferta por uma parte do Hotel Aladdin. Para Newton, era negócio. Para Carson, foi um desdém. Johnny não revidou pessoalmente. Ele fez o que sempre fazia. Transformou isso em material para monólogo. Semana após semana, as piadas ficaram mais afiadas, mais pessoais, menos engraçadas. A aparência de Newton, sua masculinidade, até mesmo sua bondade, nada estava fora dos limites. Eventualmente, Newton teve o suficiente. Ele foi até a NBC e disse a Johnny cara a cara para parar com isso. Depois disso, as piadas pararam, e a amizade também. Wayne Newton nunca foi convidado de volta, nem como convidado, nem mesmo para um aperto de mão. Foi assim que as coisas terminaram quando você cruzava Johnny. Nos bastidores, as mesmas regras se aplicavam. Cruze o rei, e você está fora. Antes de dominar a noite, Johnny Carson era apenas um garoto de Nebraska, com um baralho de cartas e grandes sonhos. Ele começou como The Great Carsoni, fazendo shows de mágica. Depois entrou para a Marinha e mais tarde estudou rádio e discurso na faculdade.
Ele pagou suas dívidas, passou por pequenos trabalhos na TV e então conseguiu o The Tonight Show em 1962. Johnny era um talento nato. Ele fazia milhões se sentirem como se estivessem passando a noite com um amigo. Seu humor frio e sem esforço era Incomparável, mas isso era apenas no palco. Fora do palco, Johnny era intensamente reservado. Ele controlava seu mundo com a mesma precisão de suas piadas. Se você tentasse se aproximar demais, encontraria uma barreira. Tudo tinha seu lugar. Ninguém invadia seu espaço pessoal, nem amigos, nem convidados, nem mesmo esposas. Se você quebrasse essa regra não dita, sentiria instantaneamente. O sorriso nunca desaparecia, mas o ambiente esfriava. Johnny comandava o programa mais assistido da América, mas às vezes era o homem mais solitário na sala. Apesar de todo o seu brilhantismo diante das câmeras, a vida privada de Johnny Carson era mais turbulenta do que qualquer monólogo noturno. Sua mesa pode ter sido seu trono, mas em casa, as coisas raramente aconteciam tão suavemente. Ele se casou 4 vezes e cada relacionamento revelou o mesmo padrão: esperança, entusiasmo, depois decepção, à medida que a fama e a distância se infiltravam. Sua primeira esposa, Jodie Wolcott, estava com ele antes da fama. Mas à medida que a estrela de Carson subia, o espaço entre eles aumentava. Havia sussurros, casos, noites tardias, uma inquietação que Johnny mais tarde admitiria ser real. Ser fiel, ele disse, não era seu ponto forte. Seu segundo casamento com Joanne Copeland parecia um conto de fadas por fora. Ela era glamourosa, perspicaz, e estava presente em alguns dos seus momentos mais brilhantes. Mas a portas fechadas era guerra, infidelidade de ambos os lados, tensão constante e colapso público. Carson conseguia fazer piada sobre isso na televisão. Ele brincou que suas ex-esposas levaram tudo, menos suas abotoaduras, mas a verdade era mais sombria. As risadas mascaravam a dor. O ciclo se repetiu. Seu casamento com a modelo Joanna Holland foi uma montanha-russa. Brilho, fofocas, desilusões. Quando finalmente se casou com Alexis Maas, em 1987, ele parecia mais velho, talvez um pouco mais cansado, talvez finalmente pronto para fechar o livro sobre o espetáculo público. Esse último casamento foi mais tranquilo, mais privado. Pelo menos de fora, parecia que ele finalmente havia encontrado alguma paz, mas nem toda ferida cicatriza. O relacionamento de Carson com Rick, um de seus 3 filhos, tornou-se público e doloroso. Rick lutou contra o vício e problemas legais, e a pressão de ser filho do apresentador de TV favorito da América pesava muito. Quando Rick morreu em um acidente de carro em 1991, Carson nunca mais foi o mesmo. Na próxima vez que apareceu na TV, era possível ver a mudança, uma fragilidade, uma tristeza que nem ele conseguia esconder atrás de uma piada. Quando Carson se aposentou em 1992, ele não saiu em busca dos holofotes. Ele se afastou, sem novos projetos, sem blitz de imprensa, sem desespero para se manter relevante. Ele desapareceu para Malibu, passava seus dias em seu iate e recusava quase todas as entrevistas. Alguns o chamavam de recluso. Ele não parecia amargurado. Ele apenas queria sair, deixando o mundo falar sobre ele enquanto permanecia em silêncio. Mas mesmo ao partir, a lenda cresceu. Johnny Carson era um paradoxo. No palco, ele era natural. Cada olhar, cada pausa, cada piada fazia milhões se sentirem incluídos, como se ele estivesse piscando só para eles. Fora do palco, ele era evasivo, reservado, controlado e quase desconhecido. Quando alguém percebeu quão doente Carson estava, já era tarde demais. Enfisema, décadas de fumo cobrando seu preço, levou-o silenciosamente em 2005. Sem grande despedida, sem entrevistas reveladoras, apenas um desvanecer final. Mas mesmo antes da doença, Carson já estava gravado no DNA da televisão americana. Em 1987, ele recebeu um prêmio Peabody por 25 anos apresentando o Tonight Show, um quarto de século que mudou a face da TV. Na década de 1970, ele não era apenas um apresentador famoso. Ele era a estrela mais bem paga da televisão, dezenas de milhões por ano. Nesse nível, você não apenas comanda um programa, você comanda todo o jogo. Talvez seja por isso que, com o passar dos anos, Johnny começou a se afastar. Talvez fosse esgotamento. Ou talvez ele visse as nuvens de tempestade se formando em sua própria vida. Ele deixou que apresentadores convidados como Joan Rivers assumissem. Mesmo quando ele se foi, sua sombra permaneceu. Sempre foi o show de Carson, mesmo quando outra pessoa estava na mesa. Sua influência nunca se aposentou. Assista a qualquer programa noturno hoje e você verá isso. A energia de cara comum de Jimmy Fallon, as observações astutas de Jimmy Kimmel, até as rotinas de mesa de Stephen Colbert, todas são construídas sobre a fundação que Johnny estabeleceu, o monólogo, os esquetes, a química com os convidados. Esse é o manual de Carson. Todos desde então apenas colocaram seu próprio toque nisso. Ele era perfeito? Nem de perto.
Ele podia ser frio, distante, às vezes até cruel, mas também era um mestre, um artesão que entendia a estranha magia de fazer milhões de estranhos se sentirem como amigos. Então, o que você acha? Johnny Carson era apenas um gênio do entretenimento? Ou ele era o marionetista silencioso da sala mais difícil de Hollywood? Ele dava uma chance às estrelas ou atirava com um sorriso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Curta, inscreva-se e ative o sino para nunca perder uma história que Hollywood tentou enterrar. E se você for corajoso, assista ao nosso próximo vídeo para mais segredos por trás da cortina.